Meus irmãos, para a mensagem desta noite, abra sua Bíblia novamente no Salmo 90. Salmo 90. Eu vou ler mais uma vez, acompanhe com atenção. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós Te louvamos, porque a Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos ensina verdades maravilhosas acerca do Teu cuidado sobre o Teu povo, acerca, ó Pai, da Tua providência sobre os Teus filhos, e nós Te louvamos por isso, Pai. A Tua palavra nos alimenta, ela nunca volta vazia, e nós Te agradecemos, Pai. Pedimos que, mais uma vez, o Senhor use o Teu ministro interior, o Teu Santo Espírito, a abrir os nossos olhos, a aplicar a Tua palavra, e usa o ministro exterior também, que é falho, que é imperfeito, que é pecador, para que, nas suas limitações, a Tua graça extrapole a capacidade dele e ele possa transmitir com fidelidade a Tua palavra, Pai. Usa tudo isso para a honra e glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo, para que nós cresçamos em confiança e estejamos sempre firmes nos Teus caminhos, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro dos Salmos é uma coletânea de 150 salmos escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, mas organizados, tudo indica, depois do cativeiro babilônico. Depois do cativeiro, alguém, e a suspeita maior é que tenha sido Esdras, juntou esses salmos todos, esses 150 salmos, e os organizou seguindo uma lógica. Os estudiosos pesquisam e pesquisam para entender esta lógica, e os estudos mais recentes têm chegado a um ponto de vista de que essa organização, que está clara na nossa Bíblia em 5 livros, né? e eu já te convido a abrir no Salmo 1 para você ver as divisões dos 5 livros. Esses 5 livros, então, eles juntam a coleção dos 150 salmos, e nós podemos pensar numa lógica que aponta para os 5 livros. O livro 1, você tem aí na tua Bíblia, deve ter aí na tua Bíblia, no primeiro Salmo, livro 1, do Salmo 1 ao 41, é o primeiro livro. Vá para o Salmo 42, é quando começa o segundo livro. No Salmo 42, na tua Bíblia, deve ter a indicação aí, livro 2, Salmos 42 a 72, é o segundo livro. Vá para o Salmo 73, que nós lemos hoje. É o começo do livro 3, Salmo 73 a 89. Vá para o Salmo 90, que nós lemos hoje também, e vamos meditar nele. Salmo 90 é o primeiro salmo do livro 4. O livro 4 vai do Salmo 90 até o Salmo 106.
E agora vá para o Salmo 107, que é o primeiro salmo do último livro, que vai do 107 ao 150. Então você nota que o saltério, os 150 salmos, são na verdade divididos em 5 livros. E essa organização, que tudo indica tenha sido Esdras, ou alguém que trabalhou com Esdras, porque Esdras era o grande escriba do Antigo Testamento, que dedicava o seu coração aos escritos e à lei do Senhor. Ou Esdras, ou alguém que trabalhava próximo a ele, organizou os 150 salmos nesses 5 livros, e cada livro tem uma tônica, cada livro tem uma mensagem predominante. O livro 1 tem como mensagem confrontação. É neste livro 1, nesses primeiros 41 salmos, que você encontra o confronto entre a semente da serpente e a semente da mulher. Você vai observar que dentro destes salmos, você tem salmos de confrontos com as nações inimigas e confronto com a semente da serpente. No livro 2, a palavra-chave, então no livro 1 a palavra-chave é confrontação. Há um grande confronto entre o povo de Deus e as nações inimigas. No livro 2, a palavra-chave é comunicação, porque os inimigos são convidados a adorar o Deus verdadeiro. É no segundo livro que você tem o maior uso da palavra Elohim, porque Elohim é a palavra que comunica mais para fora, e Yahvé é a palavra que comunica mais para dentro, para o povo da aliança. No livro 2, então, os inimigos são convidados a adorar o verdadeiro Deus. No livro 3, do 73 ao 89, a palavra-chave é devastação. O povo de Deus é retratado nesses salmos como sendo devastado, vencido pelos seus inimigos. São os salmos mais tristes, estão no livro 3. No livro 4, a palavra-chave é amadurecimento. O povo de Deus amadurece enquanto fixa os olhos no reinado de Yahvé, do Deus verdadeiro, amadurecimento. E no último livro, você tem como palavra-chave consumação. O povo de Deus experimenta a consumação de todas as coisas e vê a vitória de Deus sobre todos os inimigos. Então, livro 1, confrontação. Livro 2, comunicação. Livro 3, devastação. Livro 4, amadurecimento. Livro 5, consumação. Por que o Salmo 90 é um salmo muito importante, tido por alguns estudiosos como o centro do saltério? Porque depois de passar por 3 livros, depois de passar por confrontação, comunicação com inimigos e devastação, depois das lutas demonstradas nesses 89 salmos, nestes 3 livros, o livro 4 começa apontando Deus como a morada eterna do seu povo, como o refúgio do seu povo. E o livro 4 começa com uma figura muito importante na Bíblia, começa com Moisés. Os outros salmos, na sua maioria, foram escritos por Davi. Mas eis que o livro 4 começa com o salmo mais antigo do Saltério, escrito pelo próprio Moisés. Então, há um cenário diferente agora. O povo de Deus, quando entra no livro 4, ele tem um ambiente diferente, porque é o próprio Moisés que está falando, e ele tem agora a certeza e a confiança de que depois de tantas lutas, Moisés está dizendo: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa morada eterna. Então, meus irmãos, o Salmo 90 é muito importante ao demonstrar no início do livro 4 este refúgio que é o nosso Deus. E que tipo de refúgio é este que o povo de Deus no passado, depois do exílio, poderia olhar para esse salmo e entender refúgio, e como nós podemos entender refúgio nos nossos dias? Ora, hoje é o último dia do ano, e 2020 certamente nos trará situações, algumas agradáveis e outras muito desagradáveis, não é? Quantas doenças 2020 não nos trará, quantos aborrecimentos, quantos desentendimentos, quantas preocupações, ansiedades. 2020 trará coisas assim, isso é inevitável. Mas a pergunta é,
Para onde você correrá no meio dessas situações, dessas tempestades, dessas lutas da tua vida? Onde é que você vai buscar socorro e proteção? Ora, o Salmo 121 nos diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo 90 apresenta justamente o refúgio para onde o povo de Deus deve correr. Mas que tipo de refúgio é esse? Nós podemos dividir o Salmo 90 em 3 partes, chamando a primeira de refúgio eterno. Deus é o nosso refúgio eterno. Moisés começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Leia esse texto pensando que você é Moisés. Leia esse texto tentando entendê-lo com a cabeça de Moisés. Quando Moisés diz: Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, imagine o tanto de gerações que Moisés teve acesso, as gerações que ele acompanhou. Moisés conheceu a história desde a criação do mundo. Foi Moisés que foi usado por Deus para escrever o Pentateuco, Gênesis inteiro. Foi Moisés que escreveu o relato da criação de Deus, da queda de Abel e Caim, do dilúvio, da Torre de Babel. Tudo isso foi passado para Moisés. Então Moisés, quando ele fala: Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, ele fala com uma propriedade que Davi não teria. Moisés tinha, porque Moisés foi aquele para o qual a história das gerações foi revelada. Moisés conheceu muitas gerações. Ele conheceu a geração de Adão e Eva, os seus filhos Abel, Caim, Sete. Na sequência, Lameque, Noé, Sem, Terá, pai de Abraão, Isaac e Jacó, José do Egito. A história de José do Egito é Moisés quem narra, e até a sua chegada, né? A história do seu nascimento e tudo o que aconteceu ali no Egito. Moisés foi testemunha de todas essas coisas. Então Moisés conhecia essa história, uma história que não foi preservada inteira por livros, mas ela foi trazida por alguns homens, não por muitos homens, porque imagine, numa época em que os homens, as primeiras gerações viviam 600, 700 anos, você não precisava de muitos homens para contar a história. Imagine se você tivesse vivido, imagine que você hoje tivesse 700 anos. Nós estamos em 2020. 700 anos para trás, nós estaríamos onde? 2000 menos 700, 1300. Já pensou se você tivesse nascido em 1300? Você teria visto o final da Idade Média, os pré-reformadores, você teria conhecido Lutero. Antes de Lutero, você teria conhecido John Hus, Savonarola, você teria conhecido Lutero, Calvino, você teria acompanhado a história da Inglaterra com Henrique VIII, a grande Assembleia de Westminster. Imagine, se você tivesse 700 anos, você teria tido contato com pessoas que nós lemos nos livros. O fato é, meus irmãos, que muito provavelmente Abraão conheceu Noé, Noé conheceu Lameque e Lameque conheceu Adão. Se você pegar esses homens com 600, 700 anos de história, você dá pulos na história gigantescos. Então, Adão passou o conhecimento para Lameque, Lameque passou para Noé, e assim por diante. Esses homens viveram muito. E agora Moisés relembra estas gerações todas de homens, e a sua conclusão é: Deus sempre foi o nosso refúgio. Deus sempre foi o nosso refúgio. Moisés está falando com propriedade aqui. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés teve essa visão da criação do mundo. Moisés teve a visão do mundo antes que os montes nascessem. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade,
tu és Deus. Isso foi revelado a Moisés, e Moisés sabe que Deus tem sido Deus desde aquele começo. Moisés vislumbra as cenas que foram dadas a ele antes da criação do mundo, e a sua conclusão é: tu és Deus, tu tens sido o nosso refúgio. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Moisés teve a visão de que o primeiro homem veio do pó, de que Adão foi criado do pó da terra. Moisés viu tudo isso. Ele se lembra agora da criação do homem e possivelmente da sua queda também. Ora, foi ele quem registrou em Gênesis 3,19: até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó voltarás depois da queda. Então, tudo isso está na cabeça de Moisés quando ele diz: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Moisés, vislumbrando a eternidade de Deus, ele sabe que a nossa existência é muito curta. Ele diz aqui que 1000 anos são como o dia de ontem que se foi, 24 horas, mas menos do que isso, são como a vigília da noite. Uma vigília da noite era de 3 horas. Então 1000 anos para Deus é como se fosse uma vigília da noite, é como se fosse 3 horas. É como um sono, como uma relva, como uma plantinha que nasce, floresce, morre em poucas horas. O contraste aqui de Moisés é com a eternidade de Deus, que é gigante, e com a nossa finitude. A nossa vida passa muito rápido, meus irmãos. Nós fazemos 18 anos e voa, 21, aí daqui a pouco você está passando pelos 25, 30, 40, 50, 60, é tudo muito rápido, né? Quem já tem aí mais de 40 já deve estar sentindo, né, como passar rápido, e a gente vai envelhecendo e as crianças vão crescendo, e cada dia mais a gente percebe que a nossa vida é um sopro, que daqui a pouco nós passaremos, e a outra geração ficará. Então, considerando essa nossa passagem frágil como uma plantinha que nasce, cresce, murcha e seca, nós temos o nosso Deus é refúgio eterno, o nosso Deus é de eternidade a eternidade. Então, que tipo de refúgio é este? É um refúgio eterno. Seu povo, o povo de Deus, sempre pôde contar com Deus. As gerações vêm, vivem, passam, outra geração passa, e o nosso Deus sempre é refúgio, sempre é refúgio. Ele é o nosso refúgio hoje. Ele será o refúgio dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Nós podemos confiar que o nosso Deus não muda de opinião, Ele é imutável, Ele é o refúgio de todas as gerações. Então, em primeiro lugar, o nosso Deus é um refúgio eterno. Segundo, Ele é um refúgio de justiça. O texto fala: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Este pedaço do Salmo mostra a ira de Deus e o seu furor sobre os nossos pecados. Talvez Moisés estivesse pensando aqui na queda do homem no Éden, quando o homem desobedeceu a Deus, querendo igualar-se a Ele. Quando Ele mostra os pecados aparecendo à luz do seu rosto e os dias se passando embaixo da sua ira. Talvez Ele tenha pensado no dilúvio também, porque o dilúvio foi consequência de uma pecaminosidade absurda daquelas gerações, pela ausência da escrita da lei. Você percebe no relato bíblico que quando a lei é escrita, parece que há uma apaziguada no nível de maldade do mundo. Mas antes da lei ser escrita no Monte Sinai, o mundo chegou a níveis de maldade gigantescos, ao ponto de Deus mandar o dilúvio, arrependendo-se de ter criado a sua criação, acabando com todos, salvando apenas uma família. Então note que talvez Moisés esteja pensando nisso, na ira de Deus revelada por conta do pecado. E o que dizermos da Torre de Babel?
aqueles descendentes de Caim, precursores da grande Babilônia, eles quiseram alcançar os céus e se tornarem célebres. Deus disse: espalhem-se pela terra. E o pessoal de Babel disse: vamos nos ajuntar, não vamos nos espalhar, não, vamos nos ajuntar, vamos tornar célebre, famoso o nosso nome. E Deus veio, confundiu a linguagem e deu um nome para eles, só que não era um nome célebre, era um nome irônico. Deus deu a eles o nome de Babel, confusão, vocês são confusão. E Deus confundiu a língua, e aí, por força, eles tiveram que se dispersar, e eles se dispersaram pela terra, cada um com a sua língua, com o seu idioma, obedecendo à vontade de Deus. Mas foi a ira de Deus que se revelou naquele pessoal ali de Babel, porque eles haviam se rebelado contra Deus. O que dizer de Sodoma e Gomorra, quando Deus não encontrou nem 10 pessoas justas, encontrou 4 pessoas consideradas justas. Uma morreu no caminho, porque olhou para trás, e outras 2 eram imorais. Então, das 4, apenas um, na verdade, era justo daqueles 4. Mas Deus destruiu aquelas 2 cidades, porque o pecado veio à tona, e era grande pecado. Moisés, então, meus irmãos, conhecia muitos exemplos da justiça divina. Por isso que quando ele escreve esse salmo, falando sobre justiça, sobre ira, ele sabe do que ele está falando. Davi diz no Salmo 7 que Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Como Moisés escreveu, todos os nossos dias se passam na tua ira, nós somos pecadores. Assim, meus irmãos, o pecado, além da morte, trouxe também o cansaço. Adão já trabalhava antes da queda, mas depois da queda ele passou a trabalhar cansado. O suor do seu rosto foi infligido sobre ele. E agora Moisés escreve aqui, possivelmente com seus 90 anos, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Como os nossos dias passam voando, a sabedoria está em nós contarmos os nossos dias, em nós pensarmos e usarmos bem o nosso dia para glorificar a Deus. Então, em segundo lugar, que tipo de refúgio é este? É um refúgio de justiça. O nosso Deus é um Deus justo e os nossos pecados estão diante dele. É um refúgio de justiça. E terceiro e último, é um refúgio de misericórdia. É o final do Salmo, do verso 13 ao 17. O salmista Moisés diz assim: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Então, se no meio do Salmo o panorama é assustador, porque é um Deus de justiça, é um Deus que já castigou muita gente por conta dos seus pecados, o final do Salmo traz um alívio, é um Deus de misericórdia. Volta-te, Senhor, tem compaixão dos teus servos. Mesmo reconhecendo a iniquidade humana, Moisés sabe que Deus é misericordioso. E a misericórdia de Deus sempre encontrada, misturada com a sua justiça. Aliás, a definição de inferno é justamente o cálice sem mistura. O cálice sem mistura. Porque cálice com mistura significa a ira de Deus misturada com misericórdia. E nós vemos isso na história do povo de Deus. A ira sempre misturada com misericórdia. O inferno é o cálice sem mistura. É a ira de Deus sem nenhuma misericórdia. Se não, vejamos, no Éden, quando Deus executou a sua justiça, decretando a morte da humanidade, ali houve misericórdia. Adão e Eva foram expulsos do jardim justamente para que eles não voltassem
comessem do fruto e entrassem na eternidade com seus pecados. Essa é uma parte da descrição que a gente geralmente não nota, mas eu te convido a ir lá. Vá lá para Gênesis capítulo 3. O final do capítulo 3. Veja como isso está claríssimo aqui. Expulsar do Éden foi um ato de misericórdia de Deus, para que Adão e Eva não entrassem na eternidade em um estado de pecado, mas fossem tratados fora. Veja o verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Por que o caminho da árvore da vida foi tão bem guardado, com anjo, com espada, para que Adão e Eva não tivessem acesso à árvore da vida? Por que não? Para que eles, em estado de pecado, não virassem eternos. Porque se eles virassem eternos em estado de pecado, não haveria chance de salvação para a humanidade. Então Deus os expulsa do jardim do Éden para tratá-los, para mandar o Messias, para que o Messias na humanidade morra, para matar o pecado na humanidade. E agora, morto o pecado na humanidade, é que no Apocalipse nós vamos voltar a ter acesso à árvore da vida, porque agora nós já estamos justificados, não há mais risco de nós sermos condenados eternamente com o pecado, porque Cristo matou o pecado na cruz. Percebe que Deus nos deu um tratamento aí de alguns milênios, Ele nos tira do Éden para nos tratar, para que depois nós possamos retornar ao paraíso. E lá no Apocalipse você encontra de novo a árvore da vida. Então veja a misericórdia de Deus. Deus sempre usa de justiça entremeada com misericórdia. No dilúvio foi assim, a ira de Deus se abateu sobre a sua criação, mas Ele teve misericórdia. Ele salvou um casal de cada animal e Ele salvou uma família para que houvesse preservação. Em Babel, Ele poderia ter mandado descer fogo do céu e fulminar todo mundo. Ele teve misericórdia, Ele apenas confundiu a linguagem, Ele poupou a vida daquele povo. O povo pôde se espalhar. Em Sodoma e Gomorra, pastor, Sodoma e Gomorra não houve misericórdia. Houve sim, uma família foi salva, a família de Ló. E você se lembra do diálogo de Ló com o anjo? O diálogo de Abraão com o anjo, você se lembra? Senhor, se houverem 50 justos na cidade, o Senhor poupa? E a resposta é, se tiver 50 eu poupo, a cidade inteira por causa dos 50. Aí passa um tempinho, Abraão volta a perguntar, e se tiver 50 menos 5? O anjo, Deus, né? Ali é o próprio Deus em forma de anjo. Ele fala, se tiver 45 eu poupo. A cidade inteira vai ser poupada se tiver 45 justos. E a linguagem, o diálogo vai caminhando para 30, 20 e 10. E se tiver 10 justos? E a resposta de Deus é, se tiver 10 justos, por amor dos 10, eu não destruo a cidade. O fato é que não havia nem 10, meus irmãos. Havia 4. E dos 4, Ló, esposa e 2 filhas. A esposa olhou para trás porque ficou com saudade da cidade, transformou-se numa estátua de sal, e as 2 filhas depois eram imorais, como você vê na continuação da história. O fato é, meus irmãos, que é um Deus de misericórdia. Se tivesse 10, Ele pouparia as 2 cidades, mas o nível de maldade era tanto, era tamanho, que não sobrou nem 10 naquelas cidades. Então, é um Deus misericordioso, é um Deus com o qual nós podemos pedir misericórdia, porque Ele não é implacável. A palavra de Deus diz que Ele reserva punição até a 3ª geração, mas Ele reserva misericórdia
até 1000 gerações daqueles que o temem. Veja a proporção de misericórdia do nosso Deus. E é por causa desta misericórdia que Moisés, que então, na sua vida, no seu conhecimento, ele conhecia a misericórdia de Deus, que ele termina o Salmo mostrando a sua disposição em servir a Deus. Ele diz assim: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés termina o Salmo não de maneira desesperada, pelo contrário, porque ele sabe que Deus é refúgio ele é refúgio eterno, que Ele é justo e Ele é terrível, mas que Ele é misericordioso, é que ele tem agora disposição para servir ao Senhor. E ele termina o Salmo muito positivamente. Concluindo, meus irmãos, nós vemos que o Salmo 90 é um salmo muito estratégico no Saltério, porque ele o livro 4 do Saltério, ele dá um alívio para o povo. É como a entrada de ar fresco num local abafado. Depois de passar por juízo, por devastação dos inimigos, por passar por tantas situações difíceis, o Salmo 4 começa voltando aos relatos de Moisés, dizendo: Deus tem sido nosso refúgio. Ei, povo pós-cativeiro, confie em Deus, porque Deus, de todas as gerações, Ele tem sido refúgio. Ele tem sido justo e Ele tem sido misericordioso. Animem-se então, trazendo para 2020, nós não sabemos o que 2020 nos trará, mas nós sabemos que o nosso Deus é um refúgio eterno, que Ele tem sido o refúgio, o socorro das nossas gerações e continuará sendo o refúgio dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós sabemos que o nosso Deus é um refúgio de justiça, Ele é reto e justo em todos os seus caminhos, e nós sabemos que Ele é um refúgio de misericórdia. Nós podemos correr para Ele quando estamos em apuros, quando caímos em pecados, quando passamos por situações que não agradam, porque quando vamos contritos e arrependidos, Ele nos perdoa, Ele é um refúgio de misericórdia. Meus irmãos, Cristo é a personificação de tudo isso. Cristo é de fato um refúgio eterno. Cristo é homem e é Deus. Cristo é o Pai da eternidade, como disse Isaías. Cristo é a justiça de Deus. Cristo na cruz, Ele era sacerdote e vítima ao mesmo tempo. Ele é a justiça nossa, Ele é a justiça de Deus. E Cristo é a misericórdia, Ele é a encarnação do amor de Deus, que por misericórdia morreu na cruz para nos salvar. Nosso Senhor Jesus nos convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, eu tenho falado já há um tempo que o nosso descanso verdadeiro, o nosso refúgio, tem que ser Jesus Cristo. É só Jesus quem nos dá descanso verdadeiro. Nós vivemos numa geração que as pessoas têm tanto entretenimento que elas ficam cansadas de descansar, cansadas de ter entretenimento. O fim de semana, algumas pessoas têm tanta diversão e entretenimento no final de semana que na segunda-feira elas estão cansadas, porque entretenimento não traz descanso à alma. Se você fizer maratonas de séries no fim de semana, se você for a cinema, a teatro, a parques, a esportes, essas coisas dão uma sensação de descanso, mas nós nos cansamos dessas coisas. Onde está o descanso verdadeiro? Está em Cristo. Cristo é o nosso descanso verdadeiro. Não há nada que descanse mais do que 5, 10 minutos ajoelhados buscando ao Senhor, derramando as ansiedades diante do Senhor. Faça a experiência, faça o teste. Ele é o nosso descanso, é só Ele que traz descanso à nossa alma. Eu repito, a nossa geração está cansada de tanto tentar descansar e não encontra descanso,
porque o único descanso está em Cristo Jesus. Como diria Agostinho, há mais de 1000 anos atrás: tu nos fizeste para ti, e só em ti nós encontramos o verdadeiro descanso. Em Cristo que nós encontramos, meus irmãos, aquilo que nós precisamos. Há algo em nós que é de fato eterno, e nada neste mundo preenche. Só o que é eterno é que pode nos preencher. E o eterno é Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso descanso eterno. Então, que em 2020, o nosso refúgio, o nosso descanso, seja Jesus Cristo, não sejam essas outras coisas. Vamos buscar refúgio e descanso em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele assim nos abençoe. Amém.